Fala galera da PEP, vamos hoje aqui a mais uma questão de química e vamos pegar agora a parte de físico-química. Essa parte é uma parte bem importante que gera muita dúvida no pessoal, para muitos é a matéria mais complicada, para outros nem tanto. E vamos aqui desmistificar mais uma questão que caiu na SpaceX mesmo. Ela não foi autoral, ela é a questão da SpaceX. Então o que acontece aqui, pessoal? Vamos ler então aqui juntos o que vai acontecer nessa questão, que vai tratar sobre uma reação de neutralização. Joga na tela então o enunciado. E, lendo o enunciado, ele fala aqui o seguinte, ó. Uma solução aquosa de 100 ml de ácido clorídrico, HCl, de concentração 1 mol por litro, que é a mesma coisa que um molar, né? Foram adicionados 400 ml de solução aquosa de hidróxido de sódio, QNaOH, de concentração 0,75 mol por litro. Considerando-se que a solução básica foi parcialmente neutralizada pela solução de ácido. O ácido clorídrico é um ácido forte, o hidróxido de sódio é uma base forte, e o pH da mistura resultante dessa reação de neutralização vai ser igual a quanto? É isso que ele quer saber, né? Dado que o log do 4 é 0,6. Bom, volta para mim. Bom, o lance de que a base foi parcialmente neutralizada pelo ácido é uma informação que ele foi bonzinho, porque você poderia muito bem ser forçado a perceber isso ao longo da questão, tá? Então isso aí, não espere que numa outra questão ele desse isso, que dá para fazer sem essa informação, porque a gente vai concluir aqui nos cálculos que realmente vai ter base sobrando, vamos assim dizer. Então, gente, primeira coisa aqui, eu tenho que saber quantos mols eu tenho de ácido e quantos mols eu tenho de base para seguir adiante. Antes disso, passe lá no nosso site, que é o fabricad.online. Use o cupom MILITARES para você ter o plano Fábrica de Militares à sua disposição. Com as matérias de humanas, de linguagens, com a correção de redação SpaceX, com as matérias de exatas, em que você vai ser preparado em alto nível para finalmente passar na sua prova e conseguir o seu sonho, tá bom? Então não esquece, vá lá e finalmente torne-se parte da nossa família. Continuando aqui, como eu estava dizendo, primeira coisa, antes de mais nada, né? Peguei essa questão, vou fazer o que primeiro? Achar o número de mols. E como é que você acha o número de mols? Cara, mesmo você que não sabe nada de química, isso aqui é uma regra de 3. 1 mol por litro quer dizer o quê? Em 1 litro eu tenho 1 mol. Então, em 100 mililitros, quantos mols eu terei? Né? Você pode simplesmente fazer isso. Né? Em 1 litro, eu tenho 1 mol. Então, em 100 mililitros, que na verdade são 0,1 litros, né? Quantos mols de HCl eu terei? Bom, quando você pega aqui e multiplica, você vai ver que isso vai dar que você vai ter um total de mols de 0,1. Então, teremos aqui 0,1 mol de HCl, tá? A mesma coisa vai ser feita agora aqui com o hidróxido de sódio. Então, basicamente, eu estou multiplicando a molaridade, né? Que molaridade é outra coisa, pelo volume, em litros. Então, o número de mols de NaOH é 0,75 vezes 0,4, o que vai dar, então, aqui 0,3 mol da substância. Ok. Bom, a reação de neutralização a qual ele se refere é a reação das mais conhecidas na química, que é ácido com base dando o quê? Sal mais água. Então, nesse caso aqui, a tal reação de neutralização da qual ele fala é a gente pegar o HCl, colocar para reagir com a base, dando então aqui um NaCl, né? Cloreto de sódio, mais H2O. Isso, na verdade, o que vai dar como resultado, né? Não tem importância para a gente. O que importa aqui no caso é o seguinte: eu tenho 0,1. Como assim? Isso já está equilibrado, né? Você tem aqui, ó, 2Hs,
um oxigênio a oxigênio, a reação já está equilibrada. Então, a proporção que eu preciso para reagir entre ácido e base é de 1 para 1. Se eu tenho aqui 0,1 mol, aí presta atenção, 0,1 mol de ácido clorídrico, e tenho 0,3 mol da base, significa que esse cara está em excesso. Foi por isso que a questão falou que você não teria toda a base aqui sendo neutralizada. Mas isso você consegue ver agora, sozinho, sem a ajuda do enunciado, né? O que poderia acontecer em outra questão. Você tem 0,1 mol aqui de HCl, com a relação de 1 para 1, isso demanda 0,1 mol também de NaOH. Ué, e aqueles outros que faltam para chegar a 0,3? Justamente são o excesso de NaOH que eu tenho. Como assim excesso? Você usou todo ele? Você usou 0,3 mol na reação? Não, você só usou 0,1. Então o excesso é 0,3 menos 0,1. O excesso é quanto que você ultrapassa desse 0,1. Que aí você vai ter 0,2 mol. Porque assim, gente, numa questão como essa, que tem excesso, ou pode ser que tenha excesso de base, ou pode ser que tenha excesso do ácido. Se fosse excesso do ácido, era depois ver como que o ácido se dissociava em íons OH+, e calcular o pH, não, menos log da concentração de H+, em cima disso. Como nesse caso quem sobra é a base, eu tenho que ver agora como que isso se dissocia em Na+ e OH-, né? Como que ele se separa, quanto de OH- que eu vou ter. Nesse caso é tranquilo porque tanto a base quanto o ácido são fortes, ou seja, tudo que eu tenho de mol de base NaOH vai se dissociar com OH-. Tudo que eu tenho de ácido HCl vai se transformar em H+, mas se fosse, por exemplo, um ácido fraco, uma base fraca, teria que ir alfa, teria que fazer aquela tabelinha de dissociação e papapá, ia dar um trabalho a mais. Nesse caso, não. Nesse caso, o que vai acontecer, né? Se eu sei que eu tenho isso aqui como sendo forte, dizer que eu tenho ali sobrando ainda 0,2 mol de NaOH, respeitados os coeficientes de equilíbrio, que já tem equilíbrio, né? Tá tudo aqui certinho. Então, é 1 mol daqui, gerando 1 mol dali de OH-, não hidroxila, e aí você vai ter 0,2 mol aqui de OH-. Porque é essa concentração que eu preciso, perdão, é essa quantidade, é dessa quantidade que eu preciso para chegar ao POH. Porque se eu estou lidando com OH-, primeiro eu vou pelo POH. Se fosse numa que tivesse excesso de ácido, aí iria gerar H+, aí eu iria direto para o pH, tá? Que é até a pergunta da questão. Mas atenção, pay attention please. Houston, we have a problem, tá? Toma cuidado, olha a casca de banana, olha a nasca de bacana, que você aqui tem a quantidade de mols. E como você faz pH ou pOH, o que entra lá no cálculo, né, naquele logzinho maluco que se faz na fórmula, é a concentração. Então a concentração é dividir quantos mols eu tenho pelo volume. E outra coisa não pode ser ignorada. Você está misturando 100 ml daqui com 400 dali. Então qual é o volume final, bebê? Se eu misturei 100 ml com 400 ml, o volume final ao qual eu cheguei é de 500 ml, ou mais carinhosamente, meio litro. Então eu vou ter que dividir para achar a concentração, isso daí por meio litro, professor Fortão? Vai. Ô, neném. Ô, meu pai. Então a concentração de OH-, tá? Vai ser 0,2 mol, que é mol por litro, né? Então tem que dividir por litro. Por 0,5, o que vai dar 0,4 mol por litro. Aí sim, para calcular o pOH, é em cima desse valor que você vai fazer a continha mais conhecida do Brasil em química,
que é menos log da concentração disso. Na verdade, é mais conhecido do pH, tudo bem. Então aqui, ó, você vai ter o quê? Ih, professor, não lembro dessa conta não, não falo isso não, que eu não lembro da conta, você tá me deixando meio bolado, que eu não sei essa matéria não. Então olha só, gente, o que você faz agora aqui? Quando você tem a concentração de OH-, achar o pOH é você calcular menos a concentração, menos o log, perdão, da concentração de OH-. Cuidado, que algumas provas chamam esse menos log de colog, tá? Aproveitando aqui, cuidado. Se você pega o examinador no ano muito revoltado com a vida, isso aqui é a mesma coisa que colog, ou seja, só para encher o saco, né? Que falar que é menos log direto é melhor, né? E aí, meu querido, pronto. Você tem que o pOH, ele vai ser menos log de 0,4. A questão deu que o log do 4 é 0,6. Como que eu me viro ali? 0,4 é 4 sobre 10. 0,4 sendo 4 sobre 10. Log do quociente, como é que você faz, gente? É o log do de cima menos o log do de baixo. É o log desse menos o log desse. Log do 4 foi dado pela questão, é 0,6. Log de 10 é igual a 1. Então pronto, ó, você vai ter aqui 0,6, vai ter aqui 1. 0,6 menos 1 é menos 0,4, mas com menos à frente fica mais 0,4, tá? pOH, tá bom? Então, você vai ter aqui que o pOH ele é igual a 0,4. Mas a questão não quer isso, ela quer o pH. Bom, gente, mas aí também é uma parte padrão e básica dessa matéria, você saber o quê? Qual é o link que interliga pH com pOH? A soma dos dois tem que dar sempre 14. Então aqui, ó, lembra do professor, a soma tem que dar sempre o quê? Fortinho. Então você vai ter o quê aqui, ó? Fica aqui, pH mais pOH vai dar 14. Aí você vai ter que o pH mais 0,4 é 14. Ou seja, o pH vai dar 13,6, tá bom? Então tá aqui, tá? Você vai ter aqui, se eu não me engano, a letra A na questão. Então tá aí uma questão padrão de Físico-Química da SpaceX. Vou estar da frente para você printar a tela, ver se tá tudo bem, ok? E que isso sirva para você, com certeza, espero te ajudar, mesmo você que ainda não é nosso aluno, a fazer várias questões e acertar e gabaritar, se Deus quiser, a prova da PrEP, tá bom? Fiquem com Deus, um forte beijo, tchau, tchau, valeu, galera!